Não vou ler o texto, louvado seja Deus, que a gente já leu, que se encontra lá em Números capítulo 13 e o verso 25 ao 32, amém? Glória a Jesus. Quarta-feira passada a gente falou, aleluia, dos medos, né? Os medos que afligem as pessoas, a humanidade, amém? Entre eles estava o primeiro, que é o medo individual, louvado seja Deus, aleluia. O segundo é o medo das comunidades. O terceiro é o medo do mundo, amém? Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. E hoje a gente vai falar os medos do ser humano, glória a Deus, aleluia. Entre eles a gente vai abordar medo do insucesso, medo da morte e medo do futuro, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Por que, irmãos, por que é importante a gente falar isso? Porque, querido ou não, irmão, aleluia, muitas coisas vêm nos causar medo. Por mais que a gente esteja com Jesus, por mais que Jesus fale conosco, por mais que a gente esteja firme e forte com Jesus, aleluia, mas o medo sempre vai nos afrontar, sempre vai nos afrontar. Lembra de Pedro? Lembra dos discípulos que estavam com Jesus no barco, se levantou a grande tempestade, eles estavam lá, e Jesus dormindo, Jesus estava no barco. Mestre, acorda. Está vendo que estamos perecendo e não te incomodas com isso, não? Aleluia! E a Bíblia diz o quê? Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar e houve o quê? Bonança. Não é porque Jesus está falando conosco, que Jesus está conosco, que a gente vai ter, a gente vai ter medo, sim. Aleluia! Mas Jesus está conosco. Louvado seja Deus. Para quê? Para que esse medo ele possa vir, mas ele não fique. Ele venha e saia. Bate e volta. Por isso que Paulo diz o que, né? Revestido o escudo da fé. Glória a Jesus, aleluia. Para quê? Para que a gente possa ter, aleluia, para que a gente não possa ter medo, para que a gente possa ter segurança em Deus, amém? Glória a Jesus. Eu não vou ler o texto de referência que a gente já leu, como falei na quarta-feira passada, mas vamos dar essa oportunidade do estudo, amém? O medo do ser humano. O primeiro medo do ser humano é o quê? O medo do insucesso. Amém? Isso é em todas as áreas, irmãos. Isso é na área financeira, isso é na área amorosa, isso é na área ministerial, isso é em todas as áreas, aleluia. Louvado seja Deus, glória a Jesus, do insucesso. Amém? Vamos lá. Diz assim: a Bíblia afirma que feliz é aquele que confia no Senhor. Oh glória! Salmos 84, 12 e o 146, 5. Amém? Glória a Jesus. A falta de fé em Deus faz com que o crente seja dominado pelo medo de fracassar em diversas áreas da vida, seja ela profissional, acadêmica, ministerial e etc. É urgente confiarmos em Deus todos os nossos sonhos, projetos e objetivos. Vamos ler o Salmo 37, 5. Amém? Salmo 37, aleluia. Salmo 37, aleluia. E o versículo 5 diz assim, ó: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Na minha versão diz assim: e ele agirá. Amém? Glória a Deus. Então a receita é o quê? É confiar no Senhor, é confiar e entregar. Louvado seja Deus. Amém? Eu me lembro de falar essa palavra. Eu me lembro que quando o Cida falou comigo assim, vindo aqui para Minas Gerais, eu fiquei assim, nossa, não tenho coragem não. Eu tenho minha casa própria, né? Tive as coisas lá, tudo lá. Sair assim para ir para outro lugar, você fica inseguro. Você, a sua cabeça fica aquele negócio: será que chegar lá, como é que vai ser? Será que eu vou lidar com as pessoas? Será que eu vou conseguir trabalho? Né? Vem muitas perguntas.
Amém? Mas a gente entregou a Deus confiando. Amém? E por incrível que pareça, irmão, além de a gente confiar no Senhor, o Senhor fala conosco. Amém? Eu me lembro que eu estava lá, ele estava se planejando, mas ao mesmo tempo, pé no freio, né? E Deus lá enviou um varão lá, foi olhar na minha casa, que lá em Natal eu trabalhava como eletrodoméstica, consertando. E ele chegou lá, e a minha apareceu lá, e ele veio até fazer um serviço lá. E aí Deus começou a usar ele para mim. Amém? Aí eu disse: Deus está no comando, Deus está no controle, Deus está na missão. Glória, louvado seja Deus. Estamos aqui para a glória de Deus. Mas assim, aleluia, muitas as coisas que acontecem no tempo, tem-se, mas a gente confiar no Senhor, entregar a Ele, aleluia, confia no Senhor, entregar a Ele, que Ele tudo fará. Amém? Não quer dizer que a gente vai ficar de mãos para cima, deitado na rede, não, mas esse é confiar, aleluia, descansar no Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem teme ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Quem teme ao Senhor, Salmo 112, verso 1, e o Salmo 128, verso 1, sempre escolhe o melhor caminho diante da crise, pois o próprio Deus encarrega-se de orientar. Isso é verdade. Amém? Glória a Jesus. Se eu confio no Senhor, se os irmãos confiam no Senhor, se os irmãos confiam no Senhor, aleluia, o Senhor Ele vai nos orientar. Glória a Jesus. Vamos ler Salmo 25, 12. Salmo, louvado seja Deus, 25, aleluia, e o versículo 12. Glória a Deus, louvado seja Deus. Diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, ou no caminho que deve andar. Amém? Glória a Deus. Por isso que o salmista, o salmo, né, já começa assim: louvado seja Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém o quê? No labor dos escarnecedores. Então, aleluia, o Senhor nos orienta, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Por mais que seja difícil certas atitudes, certas decisões que temos que tomar, mas se a gente pedir ao Senhor, o Senhor está ali para nos orientar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Às vezes, aleluia, o Senhor orienta uma coisa, ó, isso, mas a gente não quer isso, a gente quer aquilo. Aí o Eclesiastes diz: tem caminhos que para os homens parece que tem caminho de bom, mas no final é o que? Caminho de morte. Louvado seja Deus. Então, o Senhor, aleluia, sempre estará para o que? Nos orientar. Louvado seja Deus. Uma vez que os propósitos divinos para o crente são de paz e não de mal, Jeremias 29, 11, não há razão para temer. Amém? Se eu confio, descanso no Senhor, e o Senhor me orienta, irmão, meu caminho, teu caminho será um caminho de sucesso, será um caminho de paz, será um caminho de alegria, será um caminho de vitória, será um caminho, louvado seja o nome santo do Senhor, de alegria no Senhor. Aleluia, oh glória, louvado seja Deus, porque é isso que a palavra tem para nós conosco, amém? Caminho, aleluia, louvado seja Deus, de sucesso, não temer, né? Só deixa diz o quê? Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo para me guardar, para me livrar todo mal. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Medo da morte, medo do sucesso, assim, de não ter sucesso naquilo que a gente planeja, sonha, assim, mas se entregamos a Deus, aleluia, com certeza teremos vitória. Amém? Com certeza teremos sucesso. Medo da morte, Salmo 23, verso 4, né? Enquanto os incrédulos e materialistas desmaiam em horror diante da morte, Hebreus 2, 14 e 15,
Será que isso é verdade, irmão? Será que o ímpio tem medo da morte? Né? Porque a gente olha assim para o ímpio, ele age como não temesse a morte. Amém? Mas a Bíblia diz que eles temem a morte, né? Quem é que teme a morte? Se a gente disser assim, quem é? Você chega em qualquer lugar, quem é que quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem é que quer ir para o inferno? Ninguém levanta a mão. Ninguém quer ir para o inferno, né? Aleluia, mas todos têm o quê? O medo da morte. Vamos ler Hebreus capítulo 2. Louvado seja Deus, aleluia. Hebreus capítulo 2 e o verso 14 e o 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Está falando de Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Quem tinha o poder da morte? O diabo. Aleluia. Verso 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Por quê? Porque antigamente não tinha nenhuma não tinha nenhuma esperança, aleluia, de que se livrasse da morte. Todos sabiam que quem morriam, e aí vinham os pontos que existiam por aí afora, né? Que não tinham o quê? Salvação, não tinha uma vida plena após a morte. O que se tinha era o quê? Invenções ou histórias, né? Da humanidade, né? Das nações, com respeito a isso. Por exemplo, os muçulmanos, né? Isso é uma coisa que se pratica há muitos anos já, que aquele que morre pela causa de Allah, ele será o quê? Bem recompensado. Mas a pergunta é: alguém já morreu, alguém já podia comprovar isso? Não. Na Grécia Antiga dizia o quê? Que para vencer a morte tem que vencer o quê? O deus Hades, né? Aquele suquinho que o povo compra no supermercado, Hades, né? O deus da morte. Hades. Tem que vencer a ele, no mundo dos mortos. Se vencer a ele, vencer a morte. Contos que, como a Bíblia pode dizer, contos de fadas, né? Contos ilusórios, né? Aleluia. Mas Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, aleluia, e agora tem o quê? Tem o poder sobre a morte. Tem o poder sobre quem? O diabo. Que era o diabo que reinava nesse império da morte. Mas quando Jesus morreu, toda autoridade foi dada a ele, o diabo não tem mais autoridade sobre a morte. Principalmente sobre a vida daqueles que servem a Cristo e obedecem a sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. O verdadeiro crente em Jesus não se assombra. Mateus 10, 28, Lucas 10, 29, 30, Filipenses 1, 21. Vamos ler só Filipenses 1, 21. Amém? Filipenses 1, 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi Paulo que disse. Aleluia. Ele disse que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Aleluia. E se a gente passa para analisar essa palavra, isso é verdade, né, irmãos? Se a gente vive para Cristo. Se a gente morre para Cristo, aleluia, ou morre para o mundo e vive para Cristo. Por isso que ele diz que, aleluia, louvado seja Deus, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Morrer, aleluia, é vitorioso em Cristo Jesus. Eu acho bonito, irmão, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele fala, né, primeira e segunda Timóteo, que ele diz, né, que no tocar da trombeta de Deus, né, que o Senhor vem arrebatar ou vem buscar os seus escolhidos, né? Louvado seja Deus, aleluia. Primeiramente, os mortos serão o que? Ressuscitados. Todos aqueles, né, que já morreram em Cristo, estão guardados, estão salvos em Cristo, aleluia.
E depois nós que ficarmos vivos, seremos o quê? Teremos o corpo transformado para encontrar com o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja. Isso é uma promessa muito forte para as nossas vidas. É uma promessa, irmão, que a gente deve se agarrar a ela firme mesmo. Amém? Firme, firme, firme. Aleluia. Por isso que Paulo escrevendo, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a espada, a nudez, a perseguição, a fome, a doença, tudo ele põe uma lista. O que nos separará? Isso não separará do amor de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque se temos essa confiança no Senhor, irmão, a gente vai com ela até o fim. Porque depois, aleluia, da morte, há recompensa, há galardão, há salvação, há lucro para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora a gente acredita nisso por quê? Porque temos fé, porque Ele colocou isso em nossos coração. Por isso que temos fé e acreditamos nisso, que após a morte há um lugar de delícias, uma terra preparada para mim, para você. Louvado seja Deus. O Apocalipse diz o quê? Que lá não haverá morte, nem pranto, nem ranger de dente, e toda a lágrima do rosto Ele faz o quê? Ele enxugará. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Por isso que Paulo ele é firme nisso. Morrer para mim, não viver para mim é Cristo, e morrer é lucro. Amém? Visto que para Deus a morte dos santos é preciosa, isso é verdade, Aleluia. Louvado seja Deus. Deus olha muita preciosidade na morte do seu justo. Por quê? O justo, ele só morre no tempo de Deus. Amém? Agora, eu acho que eu já falei isso aqui para os irmãos. Tem um canal no YouTube que eu acompanho. Deixa eu lembrar o nome. Sou eu para o canal. Mas não é crente informado. Esse irmão, então, no YouTube, ele traz só os irmãos antigos, desde a igreja primitiva, desde a igreja primitiva, ele vem trazendo a história desses irmãos, John Wesley. Isso, irmão, se vocês assistirem, vocês serão renovados, porque você vê Deus operar de forma gloriosa na vida desses homens se santificavam verdadeiramente para Deus. E por incrível que pareça, irmão, quanto mais é usado, mais cedo morria. Amém? Glória a Jesus. Isso é incrível, eu ficava olhando. Aí quando eu me lembro da mão do missionário, que ele morreu com 78 anos, ele morreu à vista desses homens de Deus que foram do passado, ele morreu, foi velho. Esses homens morriam com 50 anos, 55 anos, chegavam a 60 anos. Mas, irmão, Deus operava na vida desses homens de fora do normal. As obras que o missionário fez, dentro da Deus da mãe, milagre, esses irmãos faziam um triplo, muito mais. Amém? Mas vamos ficar nós, naquela época, não tinha internet, não tinha TV assim, não tinha nada para entender muita gente, ou a igreja, com coisas que não edificam, Temos que eles tinham para quê? Trabalhar e buscar a presença do Senhor. Amém? Depois vocês vão lá no YouTube, crente informado. Vocês vão ver lá, nossa, é coisa tremenda, é profundo demais. Louvado seja Deus, amém? Glória a Jesus. Então, porque a Bíblia diz que Deus, aleluia, olha muito preciosidade na morte do justo. Amém? Oh glória, louvado seja Deus, amém? Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. A razão de não temê-la está no fato de Jesus a ter vencido na cruz do Calvário. Glória a Jesus, aleluia. Tem umas referências aqui, mas não vamos ler, que a hora não permite mais, amém? Salmo 68, 20, 2 Timóteo 10 e Apocalipse 1, 18. E tem outras leituras complementares, que é em Lucas 16, 22, João 14, 3, 2 Coríntios 5, 1, 2 e 8. Os que temem a morte não são sujeitos, são justamente aqueles que não confiam na obra expiatória de Cristo, nem no poder da sua ressurreição.
Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Aqueles que não temem, né? Aqueles que não confiam, não temem. Aleluia. Os que não temem a morte, que não confiam, né, na obra redentora de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler os textos para encerrar. Já foi semana. Amém? João capítulo 5, verso 24. João, glória a Jesus, o capítulo 5, e o verso 24. Aleluia. Diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Para aqueles que confiam e creem nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em João ainda, no capítulo 11 e o verso 23. João, capítulo 11 e o verso 23 até o 27. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Você está falando para Marta, né? Marta e Maria. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém? Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Deus, Ele é fiel. Se nós cremos na palavra do Senhor, se nós cremos na obra redentora de Cristo, por isso que Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que condenação? A condenação, aleluia, final, a prestação de conta de cada uma das vidas. Mas nós que estamos aqui, aleluia, e debruçamos, cremos na palavra do Senhor Jesus, não há condenação para nós, porque já estamos o quê? Justificado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas ele diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas conforme o quê? O Espírito Santo. Se eu ando conforme o Espírito, se as irmãs andam, os irmãos andam conforme o Espírito Santo de Deus, não há condenação para nós. Amém? Glória a Jesus, aleluia. E ele lá em, acho que é Efésios 4, ele diz, né? Os frutos do Espírito e as obras da carne, né? Aleluia. Se eu tenho os frutos do Espírito e não pratico as obras da carne, eu tenho certeza, louvado seja Deus, que estarei com Jesus na glória. Aleluia. Aleluia. Às vezes, aleluia, as pessoas se preocupam muito, aleluia, às vezes na vestimenta, na aparência, né? Louvado seja Deus, mas o Novo Testamento, ele aponta muito para a questão do coração, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estou dizendo isso porque na minha caminhada de história eu conheci muitas pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Amém? Glória a Jesus. Pessoas que você olha assim: nossa, que mulher santa, que homem santo de Deus. Mas no coração, irmão, só Jesus da causa. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então a nossa preocupação, devemos sim se preocupar com a nossa aparência, porque a gente é o quê? A gente espelha Cristo para o mundo. Mas não só com a nossa aparência, mas também com o nosso coração. Porque Jesus brigou, porque Jesus discutiu muito embaixo com os fariseus. Por causa disso. Porque eles mostraram uma santidade terrível, uma santidade grande, aleluia, que as pessoas não respeitavam assim, não ousavam nem olhar de cara feia para eles. Mas Jesus disse o quê? Vocês são bando de sepulcro caiado, quer dizer, pintado por fora, mas por dentro estão o quê? Estragado, morto, seco. Aleluia, louvado seja
seja Deus. Jesus sempre batia de frente com eles. Então não é só a aparência, é também o coração. Só que algumas igrejas não entendem, né? Dizem que Jesus só quer o coração, né? Pensa que Jesus é açougueiro, mas o coração que a Bíblia está falando não é o coração de carne, é o coração alma. É o coração da atitude, do pensamento, aleluia, louvado seja Deus, do convencimento, do convertimento, de andar na presença de Deus, de ter o Espírito Santo, de verdadeiramente, aleluia, eu, você, nós dizer assim: eu sou morada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em templos sujos, templos, aleluia, louvado seja Deus, que não dá para ficar. Amém? Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. E 1 Coríntios 15:5, para encerrar. Amém? Essa palavra vocês não escutam muito, né, pregador? Estou encerrando. Oh, glória, aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, aleluia, louvado seja Deus, até o 57, diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porque a lei é o que? A lei ela vem o que? Para mostrar os nossos pecados, para mostrar o pecado de cada um. Amém? Louvado seja Deus. E todos nós passamos por esse augir da lei, e sempre há pecado, aleluia, louvado seja Deus, e nós. E o diabo e a morte, ela vem o que? Fazer a sentença. E por isso que Paulo está dizendo assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei, porque a lei ela vem o que? Para apontar os nossos erros. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, glória a Deus. Por isso que se chama graça, porque é favor o que? Imerecido. Eu não merecia, não merecia, mas Deus, aleluia, nos deu a graça. E o que Ele pede de mim e de você? Que cremos na sua palavra, na sua obra redentora de salvação, para que nós, a igreja do Senhor, não seja o que? Condenado com o mundo, como diz Paulo, né? Aleluia, que o Espírito louvado seja Deus, que o Espírito opera, não o Espírito Santo, que o Espírito opera, o Espírito diabo opera nos filhos da desobediência. Amém? Glória a Jesus, porque todos são filhos de Deus, mas tem um filho obediente e tem um filho rebelde. Ele vai dizer aos obedientes: vinde para a minha direita, e os desobedientes para a minha esquerda, para o fogo eterno. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Sim, parei, amém? Então hoje falamos só o medo do insucesso, medo da morte. Próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, medo do futuro. Aí no futuro vamos falar: não temer o futuro, confiar em Deus e ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu disse aos irmãos que eu ia postar lá no grupo, fiquei esquecendo, uma essa semana, só Deus na casa. Mas assim que eu cheguei em casa hoje mesmo, vou ver se eu consigo fazer isso, postar lá, para os irmãos acompanhar depois, se quiserem ler o versículo. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. E bom que edifica a fé dos irmãos, a vida dos irmãos também. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus, porque se a gente quer aprender a palavra, se a gente quer praticar a palavra, a gente tem que ler ela. Amém? Louvado seja Deus. E eu, graças a Deus, hoje, não para a minha glória, para a glória de Deus, eu consigo gravar muita coisa, muita leitura da Bíblia na minha mente, porque passei anos e anos só lendo, e subindo o ponto, lendo, subir a ponta. Porque lá em Natal, lá em Natal é Dunas.
Então todo sábado a gente é ponto. É bom demais lá. Você chega lá, chega na areia geladinha. Lá tem um monte de taquara? Não, lá tem a vila de Xeripabu. A vila de Xeripabu, que é na beira da praia. E tem as dunas de Ponta Negra. E tem umas dunas menorzinhas que é fica no meio da área nova. Porque ela tem muitas dunas. Então, você sexta, sábado, domingo, você pode não montar assim, você vão orando, é bênção. Campanha, vai para lá, né? É bênção dos céus, né? E com a bênção do Senhor sobre nossas vidas, amém? Amanhã, irmão, o culto lá na Castanheira, o culto de doutrina, né? Com o pastor novo, né? O pastor Luiz. Pastor Luiz, quem puder ir amanhã na Castanheira, assim faça, vai ser bênção do céu em nome de Jesus, amém? Ficamos de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por essas bênçãos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te dou, meu Senhor Jesus querido, por esta noite. Graças te dou, meu Deus, por esta noite, pela vida do nosso irmão Luciano, pela vida da irmã Marta, pela vida da irmã Maria, pela vida da irmã Yolanda, Senhor. Que nesta noite, Senhor, venha para a tua casa, ver tua palavra, adorar, glorificar, exaltar o teu nome, Senhor. Meu Deus e meu Pai, continua descobrindo debaixo do teu sangue, continua, Senhor Jesus querido, derramando as tuas bênçãos, Senhor, sobre nossa vida, sobre nosso lar, sobre nossa casa, sobre nossa família, Senhor da glória. Meu Deus e meu Pai, nos leve paz para o nosso lar, acaba teu anjo, nos livra, nos guarda, Senhor, nos livra de acidente, nos livra do homem mau, de bala perdida, Senhor, nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor da glória, nos dá uma noite tranquila de sono, sono reparador, que possamos acordar amanhã firme e forte na tua presença, Senhor da glória. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, amém? Diga assim comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não todos para a paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E quando chegar em casa, não vamos se impor do rádio comida, né?